Muito bom. Então, bom dia a todos. Já estamos aqui gravando nossa sala de hoje. E o nosso conteúdo hoje, ele é um conteúdo que eu vou estar falando sobre uma técnica de respiração, compartilhando com vocês. E o objetivo maior dessa técnica que eu vou estar aqui hoje compartilhando é para que a gente tenha uma ferramenta muito eficaz para que a gente tenha uma maneira de administrar as nossas emoções. Então, essa é uma técnica muito utilizada já na tradição e na filosofia do yoga, mas eu não vou me estender sobre essa filosofia, até que o propósito hoje eu vou estar falando de uma técnica com uma visão mais científica. E no finalzinho, é claro que a gente vai acabar entrando na questão sobre meditação, e aí eu vou trazer mais algumas informações sobre a meditação. Mas o mais importante que eu quero aqui hoje é compartilhar com vocês a importância dessa respiração. E hoje aqui eu tenho, reunidos aqui na sala ex-alunos de yoga. Eu tenho aqui clientes, que eu faço aí um acompanhamento terapêutico, pessoas que vêm participar dos meus retiros. E essa técnica, ela vai estar sendo útil para todos nós, ok? Então eu vou dar início aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Deixa eu buscar aqui, que aí vai ficar fácil da gente estar aqui juntos. Então eu vou estar aqui compartilhando essa tela. E eu começo aqui com essa frase, né? Sem saúde mental, não há saúde. Então, o que eu quero aqui trazer para vocês e até reforçar esse movimento que a gente vive, né, de alguns anos para cá. Eu acho que a pandemia, ela deixou isso muito em evidência, o quanto a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Sempre se deu muita atenção à questão da saúde, mas nunca houve, né, uma atenção mais clara em relação à saúde mental. Então, quando se fala de saúde, tanto a saúde mental quanto a saúde orgânica, elas estavam muito vinculadas no mesmo pacote. E a partir da pandemia, a gente então começou a ter para a grande maioria, na realidade, essa visão mais clara sobre determinados cuidados com a saúde mental e determinados cuidados com a saúde biológica. Então, a gente hoje aqui vai falar um pouquinho sobre isso, e eu quero, assim, focar mais na saúde mental. Então, quando a gente fala da saúde mental, eu vou estar aqui falando sobre o cérebro. Eu tenho aqui outros vídeos falando sobre a diferença, né? O que é o cérebro e o que é a mente. Então, rapidamente, só para a gente elucidar, que há pessoas aqui pela primeira vez, e provavelmente possa não ter assistido esses vídeos, a diferença, né,
que eu gosto aqui de elucidar, eu vou usar aqui uma analogia. Vamos imaginar que o nosso cérebro é o nosso celular, e quando a gente compra um celular, dependendo da operadora, alguns programas já estão ali no celular. E outros nós vamos precisar baixar no celular. Para que a gente possa fazer isso, a gente vai precisar de uma internet. Então vamos fazer a analogia que a mente, ela é a internet e o cérebro é o celular. Então, novos programas que vamos estar baixando nesse celular, ele depende da internet. Sem essa conexão, sem esse sinal da internet, a gente não consegue baixar novos programas. Então, eu gosto muito dessa analogia que a mente, ela é o sinal, ela está num outro plano. E o cérebro é essa parte mais orgânica. Então, especificamente hoje, nós vamos estar falando mais sobre o cérebro. Okay? Há outros vídeos aqui outros estudos, que eu falo mais sobre essa conexão mente e cérebro. Mas hoje vamos focar mais nessa visão do cérebro. E o que eu quero trazer aqui para vocês é que há muitos anos atrás a gente tinha uma visão que a gente não tinha como modificar, né, as estruturas cerebrais. Os estudos naquela época mostravam que determinados padrões de comportamento herdado pela parte genética e os genes dos nossos ancestrais, a gente iria, então, representar isso. Isso teria um domínio sobre os nossos comportamentos. Desde das heranças biológicas, quanto das heranças de comportamento. E isso, durante muito tempo, foi um padrão, assim, muito determinado. E claro que todos nós, nos baseando na ciência, a gente acreditou muito nisso. Mas já de alguns anos para cá, eu acredito que já na década de 90 para 2000, com o avanço, né, da tecnologia, os estudos em epigenética, né, o próprio estudo do genoma mostrou que não. Nós temos a capacidade, né, de modificar os nossos padrões de comportamento. Isso faz com que a gente também esteja modificando as nossas estruturas, as nossas redes mentais, as nossas redes de conexões cognitivas. Ainda está se estudando ainda e se aprofundando muito dentro desse universo. Mas o mais importante aqui hoje para nós é a gente entender que existe uma técnica, que é uma respiração, que eu vou estar compartilhando hoje aqui com vocês, que podemos utilizá-la para modificar esses padrões de redes dos nossos comportamentos. Então, essa respiração, que eu vou estar aqui hoje compartilhando com vocês, ela é uma respiração muito utilizada, ela já é bem antiga, né, dentro das tradições da cultura, principalmente da cultura oriental, especificamente ali das tradições na Índia. Lá é conhecido como pranayama, ou a ciência da respiração. E uma das coisas que dentro da minha caminhada dentro do yoga, até mesmo hoje, né, ensinando práticas de meditação e yoga, o mais importante dentro do meu foco é que meus alunos e as pessoas que participam ali comigo consigam dominar essa prática desse pranayama. Então, dentro dessa cultura, existem várias técnicas de pranayama.
hoje aqui eu apenas vou falar de duas técnicas, que é o mais importante. Por que para mim essas técnicas são tão importantes, principalmente essas duas que eu vou estar colocando aqui hoje? Porque uma das coisas que nós temos que aprender a administrar são as nossas emoções. Nós, enquanto ser humano, temos um grande desafio, e acredito eu, até como já um terapeuta aí trabalhando há 30 anos atendendo pessoas, e eu também passei por esse processo, o quanto é desafiador a gente aprender a administrar as nossas emoções. Nossas emoções, ela é a primeira leitura de qualquer situação que a gente está envolvido. Quando a gente chega num ambiente, a primeira coisa que a gente faz para entender o ambiente é sentir o ambiente. Ou a gente vai se sentir super bem naquele ambiente, ou a gente vai se sentir um pouco incomodado ou um certo desconforto. Porque quem fez a leitura com os nossos sentimentos. Então, os nossos sentidos, os 5 sentidos, ele vai fazer, né, essa leitura muito rapidamente, e a partir dali vai gerar em nós uma emoção. Então, emoção é algo ali de momento, assim que a gente entra no ambiente. E vamos rapidamente traduzir isso e vai gerar um sentimento em nós. A partir desse sentimento é que nós vamos raciocinar. Então a mente, no sentido cérebro, ele vem bem depois para dar um sentido àquilo ali, né? Ele vai fazer ali uma leitura. Ou eu vou permanecer nesse ambiente, aí eu vou tomar uma decisão. Ou vou procurar entender por que eu me senti mal. Então ali eu já estou dentro do universo dos pensamentos. Mas quem fez a primeira leitura foi a nossa natureza emocional. E já de alguns anos para cá, tem se focado muito, né? Tem feito muito estudo falando sobre essa inteligência, né? Que a gente chama hoje de inteligência emocional. Mas como terapeuta, eu percebo, né, que em todos os diálogos, em todas as demandas ali dentro do universo terapeuta e cliente, o que ele vem trazer, o que ele vem compartilhar dentro dos nossos encontros, são os seus sentimentos e as suas emoções. Ou seja, há uma literatura dentro do yoga que diz que a mente, essa mente lógica, essa mente racional, ela tem uma capacidade, ou poderemos desenvolver a capacidade, mas ela tem essa capacidade de administrar os nossos sentimentos e emoções. Normalmente, quando a gente não tem essa capacidade de fazer um filtro, de raciocinar dentro de um evento no qual os sentimentos que foram gerados, ele não é um sentimento e uma emoção muito funcional, a gente apenas vai reagir. Então, de uma forma geral, a grande maioria, dentro das situações que elas estão vivendo, seja um momento de vida, né, hoje, seja uma experiência que, de repente, ela vai receber uma notícia, vai se envolver numa situação, a grande maioria, ela reage. Muitos poucos têm a capacidade de analisar primeiro, racionalmente, administrando e segurando os seus sentimentos,
ou a emoção gerada dentro daquele processo, para então depois ela saber o que fazer. A grande maioria vai reagir. É quase que um instinto, é algo assim muito automático, tá? E muitas das vezes, dentro desse acontecimento, há uma mudança no nosso sistema nervoso. E aí a gente tem que entender que o nosso sistema, ele tem duas polaridades. Eu vou colocar o nome de polaridade. Nós temos um sistema que é um sistema simpático, esse sistema associado a uma visão mais humana e terapêutica, é o sistema de luta e fuga. E nós temos um outro sistema, que é o sistema parasimpático. O sistema parasimpático, ele é o sistema de repouso, tranquilidade. Nesse exato momento aqui, que vocês estão prestando atenção, acredito eu, todos nós aqui estamos num sistema mais relaxado, mais confortável. Esse é o sistema parasimpático. Mas se acontece alguma coisa, a gente tem uma notícia assim muito, com uma carga emocional muito grande, a forma como a gente vai reagir perante a essa notícia, o coração dispara, a respiração muda, e dependendo do grau e do peso emocional que tem essa notícia, a gente vai começar a suar frio, o corpo vai começar a tremer, parte do corpo começa, né, ter aquelas pulsações. Nós, nesse momento, entramos no sistema simpático, que é o estado de estresse. Os animais, quando se sente acuado por um predador, ele rapidamente aciona esse sistema, que é o sistema simpático. Ou ele vai confrontar o seu predador, ou ele vai fugir. Então, nesse momento, biologicamente, isso é um processo muito natural, né, do nosso sistema biológico de autoproteção. Todo o corpo ele entra num estado de estresse. Então, o coração dispara, a respiração ela vai ficar mais ofegante, e ali, dependendo do qual é o automático, ou ele vai fugir, ou ele vai confrontar esse predador. No momento que ele se vê livre daquela situação, que ele vai para um outro ambiente, naturalmente esse sistema ele volta ao estado relaxado, que é o estado parasimpático. Ele relaxa, a ponto dele deitar ali no lugar, dormir, né, contemplar o que ele quer contemplar ali, e fica nesse estado de repouso. Quando vai para a nossa natureza mais humana, nós, enquanto sistema biológico humano, todos os dias a gente está vivendo sempre uma situação mais desafiadora. E provavelmente, né, a grande maioria, isso já é pesquisa, há estudos comprovando isso, que a grande maioria hoje vive num estado de estresse. Existe aquele estresse que ele é um estresse até funcional, né? Quando eu olho para uma situação, um exemplo, né? Eu olho aqui para uma parte aqui da minha casa e vejo que aquilo ali não está legal, não está bonito, né? E aquilo ali me gera um certo desconforto. Esse certo desconforto vai fazer com que eu me organize e vou lá e vou melhorar aquela situação. Ele foi bem funcional. Depois que termina aquilo ali, ficou do jeito que eu quero, eu relaxo. Então, o estresse, ele tem essa finalidade, né? Mas de uma forma ali, uma dosagem bem equilibrada, que é o que vai fazer a gente se movimentar para resolver aquilo. Agora, imagine um estresse de uma pessoa que a vida dela não está trazendo para ela o conforto ou a alegria, seja lá o que ela está buscando.
ela vive em estado de estresse constante, porque aquilo ali vai gerando nela, né, uma emoção de tristeza ou de escassez, de inferioridade, e a repetição dessas emoções vai se tornar um sentimento. Então, há uma diferença a gente tem que entender o que é uma emoção e o que é sentimento. Nossa, eu estou muito emocionado com a sua visita. Aquilo é um resultado de um acontecimento ali na hora. Isso não significa que o sentimento dela o tempo todo é de alegria. Não. Ela depende de estímulo, todos nós, na realidade, dependemos do estímulo, ele gera uma emoção. Tá? Ou seja, uma visita, um resultado, um ambiente que eu trabalho, que eu me encontro. Tá? Todas as vezes que eu chego naquele lugar, naquele ambiente, aquilo me passa, né, me gera um sentimento muito agradável. E o mesmo acontece quando eu estou num ambiente que é um ambiente tóxico. Qual é a emoção que vai me gerar ali? Então imagine a repetição todos os dias e muitas das vezes, anos e anos, a pessoa vivendo dentro daquele processo. Aquilo vai começar a se tornar um sentimento de tanto repetir. Dessa forma, essa pessoa ela vai viver o tempo todo em estado de estresse. Ou seja, o tempo todo esse sistema simpático ele está ativo. E biologicamente tudo isso vai gerando na pessoa uma desarmonia, vai desarmonizando todo o processo biológico e daqui a pouco há sinais de doenças, desequilíbrio, pode ser na psique, e tudo começa na mente, e daqui a pouco o corpo ele está adoecendo porque ele está chamando sua atenção, dizendo, olha, não está legal, o tempo todo o sistema vive em estado de estresse. Qual é o momento que a gente relaxa? Tá? Então, essa prática de respiração, ela praticada todos os dias, aí entra a importância de uma disciplina, de uma constância, ela vai, pelo menos, trazer para nós uma regulagem. A gente consegue ali modular. Essa é uma das técnicas e de umas ferramentas que eu trabalho muito, né, com as pessoas que eu faço acompanhamentos terapêuticos. Uma das coisas mais importantes para mim são dois fatores dentro de um trabalho terapêutico. Regular o sono da pessoa e trabalhar com ela as técnicas de respiração. Porque isso vai ajudá-la, enquanto a sua situação de vida ainda não mudou, enquanto ela estiver vivendo dentro daquele ambiente, que ele não é um ambiente mais confortável e que traga para ela um estado mais relaxado, um estado mais zen, essa técnica de respiração é a técnica que vai ajudar bastante essa pessoa. Claro que ela precisa, né, ter uma construção de transformar a sua vida. E falando dentro desse universo de transformação, que é uma visão mais terapêutica, eu indico a vocês a buscarem aqui depois, no canal, um vídeo, né, que é um grupo de estudo muito parecido com esse que a gente está realizando aqui hoje, que é a construção de um novo eu. Ali, todo o trabalho, né, toda a aula está baseada, eu vou explicando sobre natureza emocional e natureza mental. O que é a construção de um novo eu. Tá? Depois, aqueles que estiverem mais interessados em entender mais sobre isso, é só buscar esse estudo que eu trouxe aqui para vocês. A construção de um novo eu está ali no meu canal. Então, no momento que eu já tenho uma visão que é interessante eu aprender a administrar os meus sentimentos e as minhas emoções, eu vou ter a capacidade
de começar a regular e administrar o meu cérebro. E aqui eu vou, então, buscar as consequências de quando eu não tenho, né, um estado mais zen, um estado mais de repouso, o que pode trazer, né, como uma disfunção para o nosso cérebro. E aqui eu estou ilustrando aqui, trazendo aqui para vocês, esse estado de estresse, o que ele vai gerando, né? Então eu vou começar aqui sobre o que a gente chama de uma sobrecarga. Então, vai chegar um momento que as nossas tarefas do dia a dia, a gente começa a não conseguir realizar, e muitas das vezes a gente começa ali trazer mais atividades, e essas atividades, a gente inicia essas atividades, mas não termina. Então a gente começa a ter o que a gente chama de uma sobrecarga em relação a isso, as nossas atividades. A falta de atividade física, ela também vai prejudicar muito, então isso é uma das coisas que eu trabalho muito dentro da minha parte terapêutica, né? É interessante que seja uma caminhada toda semana de 30 minutos, isso já vai estar ajudando a aliviar todo esse estresse que a gente acaba gerando. Dormir pouco, como eu já falei aqui para vocês, para mim uma dos remédios mais importantes, né? Eu sempre digo que dormir é um remédio. Se eu não consigo regular nos meus clientes, né, nas pessoas que eu acompanho terapeuticamente, o sono dela, a gente não consegue ter transformações terapêuticas, a gente não vai ver resultado. E aí a gente começa a ver alguns sintomas. Eu quero aqui, então, trazer uma visão terapêutica, né, sobre sintomas. Hoje a gente está vivendo um momento, já de alguns anos para cá, que tudo hoje está sendo rotulado. Você tem TDAH, você tem depressão, você é uma pessoa ansiosa, você está deprimida, você não tem foco. Terapeuticamente, a gente entende que isso são sintomas de uma situação. Então, vou trazer aqui 2 exemplos. Imagine uma pessoa que, nesse momento de vida dela, ela está realizada enquanto encontrou um sentido na vida, né? Ela ama aquilo que ela faz, financeiramente ela está muito bem, que é o retorno disso tudo que ela encontrou na vida dela, muito bem com a sua família, uma saúde, né, na relação com o seu marido, com a sua esposa, família, os filhos, né, ali todo mundo bem. Ela tem projetos de vida, quando ela olha para o futuro dela, ela está envolvida num projeto fantástico, tem uma vida confortável, enfim, eu acho que tudo aquilo que cada um constrói, que para ela é um modelo de vida. Quais são os sintomas dessa pessoa? Ela vai estar motivada, vai estar sempre com os olhos brilhantes, sorridente, com saúde, criativa, de bem com a vida, ou seja, uma vida que as pessoas vão olhar assim e vão falar, uau, legal, gostaria de ter uma vida assim. Todos esses sintomas que eu acabei de falar aqui para vocês, ele é um resultado do modelo de vida que essa pessoa construiu. Essa é uma pessoa que tem saúde. Agora, imagine todo o inverso disso tudo. Quais serão os sintomas dessa pessoa? Não está dormindo bem, daqui a pouco é uma pessoa ansiosa, essa pessoa daqui a pouco está ali, né, sem motivo de se cuidar, não vai mais para academia, está ficando uma pessoa muito chata, não está se cuidando mais, já está se perdendo na alimentação, porque aí vem uma ansiedade
Normalmente um ansioso ele quer compensar em alguma coisa, a grande maioria é alimentação, essa é a parte mais comum na alimentação, até partir para outros tipos de compensação, aí vai para as drogas, né, começando ali na bebida, até chegar em algo muito mais pesado, né? Depois vai para os remédios, normalmente vai pedir o médico lá, né, o psiquiatra que dê para ela algum remédio, e esses remédios, eles são apenas inibidor. E o termo inibidor significa que todas as suas emoções, seja elas positivas e negativas, elas vão ficar inibidas. Ela baixa de uma tal forma, né? Só que o corpo e o cérebro entendem que aquilo ali não é um processo natural. Provavelmente vai chegar um momento que esses medicamentos não vão estar mais fazendo efeito. Sim, o que eles chamam de uma rejeição orgânica, aí passa por um outro medicamento. Então, os laboratórios estão sempre lançando novos medicamentos, e esses medicamentos é oferecido ali nas clínicas, nos hospitais, de uma forma muito de graça, que é para fazer, né, o teste, vamos ver se funciona. E aí o ser humano ele vai se ficando todo intoxicado. Pronto, aí não vou entrar aqui dentro desse termo. E aí a gente está vendo aqui, né, dentro desse quadro, o que faz a gente não ter uma administração dentro desse processo das emoções. Remédio, ele não vai trazer para nós os resultados. O que traz os resultados é justamente a gente entender o que está acontecendo dentro de uma visão terapêutica. Eu preciso entender os nossos sintomas. Eu preciso ir lá, aí entra a parte terapêutica, né, de estar com um bom profissional. Esse profissional não é só credenciamento, ele precisa, dentro da minha percepção, quantos anos esse profissional tem de clínica. Isso pesa muito, a experiência que esse profissional tem dentro desse universo. Não só clinicando, mas o que ele trouxe para a vida dele. Tá? Então, isso é uma visão muito minha, assim, dentro dessa questão de um bom profissional. Quantos anos ele já tem de experiência, né, ouvindo e cuidando de pessoas. Porque a nossa psique, ela é muito complexa. Cada ser humano, eu costumo dizer que a nossa psique, ela é muito parecida com as nossas impressões digitais. Cada ser vai ter ali algo diferente. Então, não dá para seguir uma receita de bolo. Há alguns protocolos que a gente utiliza dentro desse sentido, né? A questão do sono, alimentação, atividade física. Tem sempre algum medicamento, eu então gosto muito de trabalhar com a parte da homeopatia, que vai de alguns medicamentos homeopáticos e floral, e o mais importante que eu acrescento dentro desse processo são as práticas de respiração. Ok? Então vamos falar um pouco sobre essa respiração. Falando agora sobre esse tema da respiração, essas respirações, hoje existe o que ele chama da neurociência da respiração. Então, esse universo aí, né, dos cientistas que queriam entender o que a prática da meditação realmente tinha como uma comprovação científica, e já, acho que desde a década de 90, alguns cientistas, a nível só de pesquisa, foram vivenciar essas práticas a nível de estudo, mas a maioria deles passaram, então, a trazer essas atividades, esses exercícios para a própria vida dele. E muitas pesquisas foram feitas em relação a isso, pesquisa de ponta mesmo ali. A mais comum das pesquisas é você pegar um sintoma, um grupo vai fazer todo um trabalho de forma convencional, e um outro grupo ele vai participar de um programa no qual a prática da meditação está ali como foco principal.
Então, isso é um estudo ali muito bem controlado, e há um prazo ali, normalmente 6 meses, 7 meses. Antes de fazer isso, há todo um trabalho de exame, né, imagem, eles recolhem sangue, há todo um procedimento ali dentro da parte biológica, sabendo como está o sistema biológico da pessoa, áreas dos cérebros que estavam ativas e não, como estava a estrutura, né, da questão cerebral ali da pessoa. E depois de 6 meses, eles vão de novo fazer todo esse teste e ali faz a comparação. E dentro desse universo de pesquisa, né, as comprovações foram algo assim, na época, muito assustador, o quanto, né, eles conseguiram comprovar como a prática de uma técnica até então conhecida como uma forma esotérica, mística e até espiritual, porque estava muito associado a algumas tradições religiosas, tinha um efeito, e tem um efeito, biologicamente, muito grande na mudança da nossa estrutura cerebral. E aí a gente vai, então, eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas seria também para que vocês depois pudessem pesquisar, o que a epigenética hoje fala sobre isso, né? A epigenética nos diz que recebemos, né, dos nossos ancestrais os genes. Esses genes, ele tanto está associado ao comportamento quanto a memórias genéticas de doenças de família, mas se comprovou que temos a capacidade, aí entra o que a gente chama de neuroplasticidade, de modificar esses genes, todas essas estruturas. E uma das técnicas muito usada em relação a isso foi a prática da meditação junto com a respiração. O ambiente que a gente vive também vai interferir nessa questão dos genes, desde leitura, o que a gente se alimenta, música, tudo isso, há um componente que modifica esses genes. Ou você vai acionar esses genes que está ali já de heranças ancestrais, ou nós vamos criar novas conexões. Tá? Então, isso é um estudo também muito aprofundado, seria interessante que vocês buscassem mais informações sobre isso, sobre epigenética e as mudanças, né? A capacidade que nós temos em relação a essas transformações. Eu não vou me aprofundar aqui, até para que o nosso estudo não fique muito longo. E a parte da respiração e a prática da meditação consciente, é isso que eu quero aqui que fique mais em evidência para vocês. Temos 2 tipos de respiração. A respiração automática, agora todos nós aqui estamos respirando de uma forma muito automática. Essa respiração automática, ela está vinculada ao nosso sistema autônomo. Nós não precisamos parar e dar um comando para o nosso sistema para que a gente possa estar respirando. Não. Ele já é automático, ele está dentro desse sistema que traz vida biológica. Como o nosso coração está ali dentro do ritmo, o sangue está circulando, todo o nosso sistema orgânico ele está num processo de funcionamento. O nosso cérebro agora, a nível biológico, ele está 100% da sua capacidade aqui. Nesse momento eu estou aqui buscando informações, trazendo conexões para fazer sentido do que eu estou falando para você. Eu estou usando aqui 100% da minha capacidade neurológica e biológica celular do meu cérebro. Ok? Ponto. Todo essa vida biológica, ele está vinculado ao nosso sistema autônomo. Ou seja, nós não precisamos estar aqui dando comando ou prestando atenção
dentro desse sistema. Mas no momento que a gente fecha os olhos e observa a respiração, eu não estou mais no sistema autônomo, eu estou no sistema consciente. E aí, o que os testes mostraram, o que as pesquisas mostraram? Que no momento que a gente faz isso, a parte frontal do cérebro, que é essa parte, né, aqui, no qual a gente, em prática de meditação, eu gosto muito de indicar às pessoas que ela concentre toda a sua energia no centro da testa. Aqui está a nossa parte frontal. E essa parte frontal, ela está associada, né, a toda a parte do controle das emoções, movimento, coordenação, criatividade, imaginação. Então, essa é a parte mais nobre do cérebro, que foi com que os nossos ancestrais, né, lá do homem da caverna, começassem, então, a desenvolver o raciocínio, a imaginação, e a partir dali a lógica, ela é desenvolvida. Então, essa é a nossa parte mais nobre do cérebro. Ok? Quando a gente faz a respiração, prestando atenção na respiração, toda essa área do cérebro, ela é ativa. Quando não estamos prestando atenção na respiração, estamos apenas num estado de relaxamento, essa parte não fica mais ativa, porque entrou no estado da respiração automática, que é a respiração, tá, autônoma. Então, o que acontece quando a gente fecha os olhos, busca uma posição confortável, a mais confortável possível, e começa a inspirar e expirar pela narina? Toda a parte mais nobre do nosso cérebro é ativa. E a partir dali, esses estímulos, né, a epigenética começou a entender que nós estamos começando a criar novas áreas. Uma repetição diariamente, ou durante o dia, várias vezes, 2 ou 3 vezes, aqueles intervalos de 5, 10 minutos, a gente ativando essa área do cérebro, nós estamos criando novas conexões, novas redes neurais. Olha que coisa interessante. Então, dentro da cultura oriental, eles não tinham comprovações científicas. O que eles tinham era experiências e evidência que as pessoas se transformavam, melhoravam, chegavam lá com vários sintomas que hoje não tinha esses nomes na época, eles não sabiam o que era depressão, o que era ansiedade, eles só entendiam que aquela pessoa era muito agitada e que não estava na sua melhor versão, vamos colocar assim. Né? Ele não estava conectado com seu eu maior, com o seu divino, né? Ele não estava conectado com a sua alma. Então, o mais comum que eles diziam era uma pessoa em estado de sofrimento. Né? Ela estava em estado de sofrimento. E para eles era todo tipo de doença, seja ela mental, né, neurológica ou física. Ela não estava conectada. E a partir dali, quando ela vai conviver no mosteiro, nesses templos, ela modifica a alimentação dela, ela dorme mais cedo, ela começa a ter práticas de meditação e respiração junto, ela começa a ter leituras de homens, né, notáveis, e ela busca aqueles exemplos para a vida dela, ela começa a ter uma relação, uma convivência de acolhimento. Todos esses fatores, durante 2, 3, 4, 5 anos, ela modifica, ela transforma todo o ser humano. Dentro dessas culturas, eles associavam isso a uma cura divina, porque não se tinha como provar cientificamente que todo esse processo biológico que acontecia e que acontece dentro do corpo biológico era um simples fato de mudanças de ambiente, alimentação, prática de respiração, dormir bem, né? Essa questão do sono. Eles não tinham.
Então, dentro dessa cultura, Buda, Krishna, Shiva, cada cultura vai dar um nome para uma deidade e para um mestre que auxiliou e que ajudou essa pessoa. Tá? Então, uma das coisas que eu gosto muito da parte científica é que a gente consegue, né? Para algumas pessoas, isso aí não tem importância nenhuma, se é comprovado cientificamente ou não. O que ela gosta, o que é mais importante para ela é as transformações, a cura. Mas há um grupo de pessoas que precisa dessa afirmação científica, e eu acho uma coisa assim até muito natural, porque isso também comprova que o que eu estou trazendo ali e trabalhando com a pessoa, há evidências, né, dentro desse universo científico. Então, o que nós estamos aqui hoje falando e eu trazendo para vocês, ele sai desse lugar ali do místico, do mágico, do esotérico, e está dentro hoje de uma visão científica. E a respiração, ela tem essa capacidade, a que eu vou agora aqui compartilhar com vocês, e a gente vai até fazer juntos, tá? Como eu disse, dentro do pranayama, existem várias técnicas de respiração, mas essas técnicas mais avançadas é mais para aqueles que vão mergulhar, né, se aprofundar dentro da ciência do yoga. O yoga, ele tem sua parte científica, como tem sua parte devocional. Aqui hoje a gente vai estar falando mais da parte científica. E há uma respiração que a gente chama da respiração do diafragma. Porque dentro dos estudos e dentro das pesquisas, eles analisaram que quando a pessoa ela entra num estado de ansiedade, medo, irritação e aquelas emoções geradas por um acontecimento, determinados órgãos são afetados e eles são ativos de uma forma muito disfuncional, ou seja, sem controle. Esse é o estado de estresse. Então, quando o coração dispara, a respiração fica ali, né, disfuncional, que a gente chama de uma respiração curta, o corpo começa a tremer, ela começa a suar frio, né, parece que ela vai entrar em pânico, e a imaginação, começa a vir as imaginações dos monstros, dos medos. Imagine uma pessoa que tem medo de cachorro, né? Então, eu já vi situações na rua de pessoas que têm medo de cachorro. Ela vê um cachorrinho pequenininho vindo na direção dela, nossa, ela se transforma. Se ela puder, ela atravessa a rua e nem olha os carros. Ela quer fugir daquela situação. Então, naquele momento, o pânico toma conta. Tá? E ela não raciocina. A ponto de repente, até se acidentar, porque ela não conseguiu raciocinar. Ela só queria fugir dali. Nesse momento, quem está ativo é o simpático. E há uma técnica de respiração que ela nos facilita a gente modular para que a gente possa, naquele momento ali, ter um pouco de raciocínio, saber o que fazer. Então, essa técnica de respiração do diafragma, ela também é muito usada para uma preparação quando a gente quer sentar e praticar o silêncio. Eu gosto muito de dizer que meditação ele é um estado de consciência. Existe um delay muito grande, né? Fica umas adaptações, que eu vou colocar assim, de quando o conhecimento chega aqui para nós. Eu acho que hoje esse delay está diminuindo um pouco, mas ainda eu percebo que quando algumas coisas chegam aqui para nós, ela já chega um pouquinho tarde, tá? E enquanto em alguns outros países a coisa está muito mais avançada, para nós aqui a gente já está muito atrasado em relação a muita coisa. E há também o fator de
das traduções, né, na hora de traduzir alguma coisa, a gente meio que facilitar, e aí o significado daquela palavra, ela foge muito da essência. Então, o termo meditação não é um exercício nem é uma prática. O termo meditação é um estado de consciência. Uma pessoa que você olha para ela, tu vê que ela tem uma serenidade, ela está sempre tranquila, ela não está, né, ali naquele movimento, o corpo não está toda hora se movimentando. Você olha para a pessoa que ela senta, a perna dela, o pé fica se mexendo, né? Ela não consegue focar num ponto, né? Ela está o tempo todo olhando para o lado, os olhos estão, né, naquele movimento todo. Há uma necessidade de falar muito, né? Uma coisa pequena, tipo um sim ou não, ela conta todo um enredo, uma história. Ela não para, né? Está sempre sorrindo alto, chamando atenção. Isso é uma pessoa agitada. E aquela pessoa que você vê que ela é mais tranquila, mais observadora, são pessoas mais zen. Isso é um estado de consciência mais zen, mais meditativo. Quando a gente senta, fecha os olhos e vai observar a respiração, eu estou fazendo uma prática de estado de consciência, de estar aqui agora. Então, é um exercício de entrar em silêncio consigo mesmo. Então, o que nós vamos estar falando aqui agora é sobre isso. Parar, fechar os olhos, observar sua respiração, você quer entrar num estado de silêncio, você sai desse mundo aqui fora e olha para dentro de você, você vai prestar atenção em você. Ok? Essa é uma prática de respiração também que eu indico muito quando a gente vai entrar nesses estados de silêncio. Isso ajuda a quietar as ondas mentais, né? O nosso cérebro está sempre dentro de frequência em hertz. Então a gente procura, né, buscar uma frequência mais meditativa. Eu aqui já fiz também, se a gente for buscar, quando eu falei sobre meditação, quando a gente está em estado profundo, as nossas ondas mentais, ela está ali numa faixa de 0, 1 a 4 Hz, que a gente chama de sono profundo. E de 4 a 8 Hz é o estado de teta. Teta é imaginação. Teta é o estado que a gente entra quando a gente está em hipnose. E quando a gente está ali entrando no sono profundo, a gente passa por esse estado de teta e entra no sono profundo. Quando a gente está acordando, por isso que a gente lembra de alguns sonhos, os sonhos que a gente mais lembra, que são fragmentos na realidade, é aquele ali que a gente está quase acordando. Por quê? Porque biologicamente a pineal ela vai se direcionando pela claridade. Tá? Hoje, por exemplo, né, aqui na realidade nós estamos no inverno, então a noite é mais longa. Tá? Então a gente está dormindo um pouco mais se a gente for dormir no horário mais cedo. No verão, ao contrário, a gente dorme pouco, porque o dia é mais longo. Tá? Então, o estado de meditação, atenção plena, observar a respiração, a gente quer chegar com as nossas ondas cerebrais àquela frequência entre 4 e 8 Hz, que é o estado que a gente chama de hipnose, imaginação. Então, a criança ali na sua primeira infância, que vai ali, né, de 1 até 3 anos, mais ou menos, né, só para a gente ter uma noção assim de idade, ela está no estado de imaginação, ela está em estado de teta. Teta é imaginação. Em hipnose, quando a gente consegue fazer com que a pessoa chegue nesse estado mais profundo de relaxamento, a gente consegue levar a pessoa para esse estado de teta. São frequências em hertz. Não confundir ondas cerebrais, tá, com frequência do nosso campo. Eu vejo muita confusão nisso, né?
eu estou aqui ouvindo a música numa frequência 545, um exemplo, que é a frequência da gratidão. Essa frequência é a frequência do nosso campo magnético, que é o que está vinculado à lei da atração. Então, nós temos uma frequência do nosso campo, porque aí pega as nossas inteligências, somando todas as nossas inteligências, emocional, mental, biológica e espiritual, nós temos uma frequência no nosso campo magnético. Frequência em hertz é ondas mentais. Tá? Então, há uma diferença. Tanto que para os meus clientes aqui, as pessoas que eu trato, que eu cuido, que eu acompanho terapeuticamente, eu mando para eles as músicas específicas para frequência mental. Uma prática de meditação, de relaxamento, há outras frequências. Aí é um todo, é um campo. Quero só aqui deixar isso aqui assim, mais organizado para vocês. Tá? Respiração no diafragma. Dentro das pesquisas, fazendo essa respiração, praticando essa respiração ali com acompanhamento, cérebro, ali com todo monitoramento, os órgãos, tudo isso foi feito de uma forma muito científica, tá? Eles perceberam toda essa mudança do parasimpático para o simpático para o parasimpático. Simpático, estado de estresse, luta e fuga, tá? Ansiedade, medo, tudo aquilo que nos altera. Você entrou nesse estado. Quando é praticado essa respiração, em questões ali de 5 minutos, tá? Acho que foi mais ou menos isso, aí os testes comprovaram, você começa a entrar num estado de mais relaxamento. Há um certo controle. A razão começa a tomar conta e você consegue, então, ali modular esses estados. A respiração é muito simples, tá? Eu vou aqui falar tecnicamente e vamos procurar fazer aqui juntos um pouquinho, pelo menos 5 minutos, tá? Então, a respiração é, quando eu inspiro, que eu vou encher o meu pulmão, eu vou projetar meu abdômen para fora. Então, eu vou aqui inspirar, projetei o abdômen para fora, mentalmente eu vou contar de 1 a 5. Contei 5, solto o ar pela narina, sempre nasal. Relaxo o abdômen, vazio. Tento contar de 1 a 10, sem ar. Contei 10, eu vou inspirar, enchendo o pulmão. Retenho, então é 5, cheio, soltou, num tempo que cada um pode colocar seu tempo, mas o importante é tentar ficar vazio, sem ar, 10. Eu não consigo 10, então faz 5 e 5 e vai aumentando. O que eles entenderam é que quanto maior tempo, o efeito maior é a falta de oxigenação no cérebro. Por quê? Padrões de comportamentos é padrão mental. No momento que a gente faz essa prática de respiração, eu estou alterando o meu estado de consciência. Então, entenda, quando a gente entra num estado de estresse, luta e fuga, há uma conexão de padrões de comportamento no cérebro, tá? Aqueles neurônios, aquelas conexões, toda aquela rede, né? Todo aquele circuito de neurônios, eles são ativos. E aí a gente vai gerar um comportamento. Quando eu entro com essa prática de respiração, eu estou ali, é como se eu estivesse jogando um vírus naquele sistema e eu vou desconectando, é como se eu fosse estar saindo de uma estação de rádio para outra. E eles percebem que a falta de oxigenação gera para o cérebro um desconforto. E aí você respira. Então, é importante ter aquele desconforto, sabe?
Fica o máximo que puder sem ar. Quando começar a gerar aquele desconforto, você respira. Enche o pulmão. Cheio, solta. Sem ar. Você vai perceber que aquele estado que você estava ali, de tristeza, uma ansiedade, ou pensamentos, né, disfuncionais, seja lá o que for, você acaba saindo desse estado. E se você acrescentar ainda aí uma música, ajuda, porque o cérebro ele vai começar a observar essas músicas que você está colocando. Ou seja, você está pegando a tua estação, a analogia é essa, eu estou mudando de canal dentro de uma forma muito biológica. Então, essa técnica ela é utilizada para essa administração das nossas emoções e sentimentos. Ansiedade, pânico, medo, seja lá o que for, que ele é disfuncional, que você perde o controle. Eu tenho alguns clientes que dizem o seguinte: os gerais chega aqui, eu vou decepar a cabeça de alguém. É um termo, né, que se usa quando você perde o controle. Para que esse samurai, né, não venha com a espada decepando a cabeça de todo mundo, ou você tomando prejuízo, ou agredindo alguém, seja verbalmente, ou até fisicamente, você tem que estar no controle. E essa é a técnica para controlar, para administrar. Você precisa ser gestor. Eu vou aqui roubar um termo que é muito usado aí, né, por vários terapeutas. Você precisa ser gestor das suas emoções. Se você não for gestor, não aprender a ser gestor das suas emoções vai ser aquele que vai comandar e você vai ser escravo dos seus sentimentos. Você vai ser escravo dos seus desejos e prazeres. E que muitas das vezes ele é disfuncional. Ele te adoece. Ele acaba com as tuas relações. Então, estou trazendo aqui para vocês uma técnica que vocês podem administrar. Então, eu vou dizer assim, não tem mais desculpa. Agora vocês têm uma ferramenta extremamente poderosa. E aí eu sempre coloco ali, né, naqueles textos que eu mando como meditação do dia, sempre eu termino. Disciplina e constância, esse é o segredo. Então, quando eu fiz umas formações de PNL, eu me lembro que quando eu entrei, né, na época era presencial, na sala tinha lá um quadro e era escrito assim: 99% querem, mas só 1% chega lá. E aquela frase, assim, era complicado de entender o que ele estava querendo dizer. E durante o curso ele dizia, olha, todos têm acesso a conhecimento e informação. Mas por falta de um elemento chamado constância, disciplina e paciência, só 1% chega lá. 99% vai ficar pelo meio do caminho e vão estar sempre botando a culpa em algum sistema, seja no país, seja nos pais, seja na relação, seja o que for. Mas ele nunca é o culpado. E nesses anos todos, essa frase é extremamente verdadeira. A maioria não se transforma, a maioria não tem a vida que ela sonha ou que ela deseja. Simples detalhe: não tem disciplina. Disciplina é constância, paciência, estudo, nunca desistir. Eu sempre falo aqui para eles, né, em algumas situações, que o que mais nós vamos receber na vida é não. E nós temos que aprender a entender esses não. E não ter isso como um termo de eu vou desistir, não. Aquilo vai te fortalecer. Se é um sonho, se é o que tu deseja,
Não desista nunca. Claro, os estudos vai trazer para nós, identificar em nós o que eu tenho que melhorar. Se os resultados não estão vindo, é porque há um fator em mim, um comportamento que eu não estou observando. Eu estou errando por causa daquilo ali. Isso é autoconhecimento. Então, quando eu digo que a terapia ela tem 3 lugares. Primeiro, autoconhecimento. Alguns que eu acompanho aqui estão num processo de autoconhecimento comigo. Há uma necessidade da gente conversar, uma necessidade da gente trocar informação. Porque um terapeuta não é um amigo. Um terapeuta é aquele que é preparado para isso. E se ele tem, né, uma bagagem de anos de experiência, você vai estar com um bom terapeuta. Ele tem experiência de vida, ele tem conhecimento, está sempre se atualizando, se informando. Ele vive experiências. Então ali você tem ali algo muito bom, tá? Um outro momento é quando você começa a apresentar sintomas antes de adoecer. Esse é um momento também terapêutico. Alguém ali, um profissional, que vai ajudar você a entender como você está construindo a vida, como você está lidando com as suas emoções, esses sentimentos, né, que já estão ali enraizados inconscientemente, volta e meia tem uns gatilhos que aciona ele, você não sabe como lidar com ele. Esse é um processo que um terapeuta ali ajuda, tá? E tem um momento que é o momento mais complicado, que é quando você vai precisar de medicamento. Aí você já bateu lá no psiquiatra. A coisa realmente, você perdeu totalmente ali o controle. E aí vai precisar de um psiquiatra, ele vai usar os protocolos dele, mas vai precisar de um apoio terapêutico, tentar encontrar qual práticas terapêuticas, qual abordagem terapêutica, né, que é mais adequada para aquela situação. Então, há 3 momentos, né? Autoconhecimento, quando os sintomas já estão apresentando, está ali leve ainda, já está te trazendo um certo desconforto, e tem aquele que a pessoa não preciso disso, não preciso disso, e adoece. Aí ele vai ver que na hora que ele vai precisar, a coisa vai ficar mais complicada, tá? Então, é exatamente isso aí que eu queria que vocês tivessem noção, o que é autoconhecimento, o que é terapia, ali quando a gente está começando a ter sintomas e quando realmente nós estamos dentro do quadro. Eu tenho os 3 modelos que eu trabalho com 3 modelos diferentes aqui, dependendo da situação da pessoa. Bem, então agora nós vamos aqui juntos fazer essa prática da respiração para que a gente possa estar finalizando, ok? Então, rapidamente, quero que vocês busquem aí uma postura confortável, pode ser aí sentado mesmo. É importante que a sola dos pés, quem está sentado na sua cadeira aí, no sofá, é importante que a sola dos pés esteja no chão para quem está sentado. Quem já pratica yoga, consegue estar naquela postura ali de meditação, do yoga, pode fazer. Mas o mais importante é uma postura confortável. Então, quero que vocês fechem os olhos, suavemente, e vamos começar com a respiração do diafragma. Vamos inspirar profundamente pela narina. Quando eu inspiro, eu vou projetar abdômen para fora. Conta de 1 a 5 e suavemente solta pela narina, esvaziando completamente o pulmão. Vazio, conta de 1 a 10. Contou 10, inspira pela narina, projetando o abdômen para fora. 5 cheio, depois solta suavemente pela narina e tenta manter 10 vazio. Se não conseguir 10, ficar muito desconfortável, faça 5. Enquanto é seu ritmo, eu vou marcar aqui 3 minutos.
De uma forma bem suave, vamos respirando naturalmente. Isso. Saindo da postura, pode espreguiçar, alongar. Muito bem. Essa também é uma prática de respiração que eu utilizo muito para começar o meu estado, né, de silêncio, para meditar. E muito utilizado. Eu gosto muito de utilizar, indico muito para os meus clientes, alunos, que pratique essa técnica antes de dormir. Isso organiza, né, o teu sistema. Mas se teve um dia assim, muito estressante, um dia muito corrido, isso ajuda, né, a gente ali na hora de dormir. Um outro momento também que é muito importante é assim que a gente começa nosso dia, a gente organizar, estar mais consciente, perceber a nossa respiração. E, e naqueles momentos, né, que as emoções tomam conta, que a gente parece que está perdendo ali a administração, a gente usar essa técnica de respiração.